Meu nome é Elaine e eu convivi com a depressão por quase 5 anos. E tudo começou onde eu morava no norte, daqui do país. Eu passei muito mal, uma época eu tive uma crise de asma e eu fui ao hospital. A médica sentou comigo e falou: Elaine, você não poderia ter chegado assim, sozinha. Próxima vez você chama uma ambulância, eu tô preocupada, sua oxigenação, você poderia ter morrido. Como é de praxe aqui nos Estados Unidos, a gente preenche um questionário e eu achei que ninguém fosse ler, obviamente. Fui na sinceridade, respondi, e uma das perguntas era: você pensa em morrer? Aí eu respondi que sim, que eu pensava, e era uma época bem confusa para mim, bem conturbada. A médica leu e falou: essa sua resposta é correta? E eu disse que sim, que era, e ali eu entrei em lágrimas e ela disse: a sua crise não é somente a asma, é emocional. E dali em diante eu tive o diagnóstico de depressão e eu comecei a ser cuidada por um especialista, tratamento com remédios. Então, os 2 primeiros anos foram bons, assim, eu consegui não ter as crises, choros, tristezas, e eu já não pensava tanto nas coisas que eu pensava antes, porque eu queria acabar com a minha dor. Eu já tinha passado por um processo de conversão no Brasil, de mudança mesmo, experiências com Deus, e eu sabia que eu estava ali cuidando do meu corpo, que estava doente, mas eu precisava cuidar do meu espírito, da minha alma, que estava adoecida e estava suscetível ali, vulnerável para espíritos. Eu sabia disso, mas eu não encontrei na época nenhum lugar para poder ter como a minha igreja local. O tempo passou, eu tinha uma vontade muito grande de vir morar na Flórida. Eu não sabia porquê. Na verdade, eu achava que era por conta do sol. Eu morava num lugar onde era muito frio e eu sempre falava para o meu esposo: vamos para a Flórida, lá vai ser calor e aí eu vou ficar bem, tenho certeza. E eu orava também por ele. O tempo passou e nós conseguimos vir para a Flórida o ano passado. Chegando aqui, eu achei: nossa, que maravilha. Meu marido aceitou Jesus na Lagoinha e eu falei: tá tudo ótimo, vai ser aqui, a gente vai ter a Lagoinha como igreja local, vai ser lindo. Só que eu sofri um acidente de carro, o que fez com que eu entrasse numa crise muito grande e eu achei realmente que eu não fosse mais me recuperar. Foi um período muito difícil, que foram quase 2 meses acordando com uma dor e dormindo com essa dor, dores no corpo, dor de cabeça, muita tristeza. Eu me lembro de pegar meu carro e dirigir para ir trabalhar, eu já acordava, eu sentia um peso realmente. E nesse ínterim, o meu marido passando por um processo tão lindo, um processo de conversão dentro da igreja, e eu me sentia a pior pessoa do mundo. Quando eu via que era o momento mais feliz, que eu deveria estar feliz por ele, porque eu havia orado por aquilo, e eu não conseguia me alegrar. E eu acordava chorando, eu dormia chorando. E aquilo, o que antes, lá atrás, era só um pensamento de morte, ele passou a virar uma realização mental. Aquele plano, ele já existia na minha mente. É muito ruim, assim, pensar sobre isso, sobre como você planeja uma morte. Eu queria acabar com aquela dor e muitas vezes nas minhas orações eu falava: Senhor, por que eu não vou embora? Por que o Senhor não me leva? Porque eu não quero mais sentir isso. E numa dessas vindas, no culto Hope, que é um culto de pactos, eu lembro dele se ajoelhar lá e eu fui atrás dele com o meu papel na mão e eu me quebrantei ali. Eu falei: Senhor, eu quero voltar a ser quem eu era. Eu não aguento mais essa vida. Num outro dia, a gente veio, ele já servindo num culto, e eu não, tive que vir 30 minutos mais cedo. Fiquei aqui e comecei a olhar as pessoas. Eu tive uma sensação de não pertencimento muito grande. Não pelas pessoas, porque as pessoas eram lindas e muito legais comigo, mas eu não me sentia pertencente dali. Quando eu entrei no culto, Deus falou claramente comigo. Ele disse: não é sobre você pertencer aqui, é sobre você pertencer ao meu reino. E eles pertencem ao meu reino. Você não pertence a esse lugar, nem eles. E ali eu tive uma revelação muito grande sobre o amor de Deus por mim. Ele falou para mim:
E você só vai embora para o meu reino quando eu permitir que você vá. Foi muito forte para mim quando Deus me revelou que eu só vou embora quando Ele quiser ir para o reino dele. E ali eu fui curada. Eu estava passando nessa época já com a psiquiatra e pronta para fazer uns exames para voltar a tomar uma outra medicação. E aconteceu que foram 4 semanas de demora, eu não consegui fazer os exames e eu voltei. Quando voltei, depois de 4 semanas desse dia, ela olhou para mim e falou: você é outra pessoa. Aí eu falei: eu sou outra pessoa, eu fui curada. E ela falou: a partir de agora você não toma mais remédio, você só faz terapia. E esses remédios eu fui guardando para um possível tempo onde eu realizaria isso. Eu estou entregando hoje, que isso não pertence mais a mim. Para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. O que eu quero falar sobre a depressão é que ninguém está livre de sofrer, né? Deus, Ele não prometeu isso pra gente. Ele não prometeu uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, no mundo tereis aflições. Mas Ele nos promete um consolador. E tantas coisas que Ele tem me falado esses dias, assim, através da palavra dEle. E uma vez o médico falou assim: suas conexões neurais estão faltando, precisa ligar, precisa de conexões. E um dia, lendo a Bíblia, Deus me mostra as suas conexões são pessoas. Não adianta o seu isolamento, a sua tristeza, a sua mágoa, a sua angústia. Só eu vou te curar. E eu quero fazer isso através das pessoas. Independente se você quer ou não, é a minha vontade. E isso foi transformador para minha vida. Então hoje nós estamos, eu e meu marido e minha família, né? Estamos servindo aqui na Lagoinha, em vários setores da igreja, Lab, Kids, curso de mulheres que eu estou fazendo também, está sendo muito bom, o carisma sensacional, super recomendo. E é sobre isso, é sobre se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e ter o nosso Consolador.